Louvamos ao Senhor. Amém. Está saindo? Louvamos ao Senhor pela procissão triunfal de Cristo, onde nós somos os seguidores de Cristo, seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Passamos por Garanhuns, fomos até Santa Rita, Paraíba, e ontem à noite estivemos em Natal, Rio Grande do Norte, e essa noite estamos aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte, para a quarta mensagem, quarta reunião. Nós não temos tempo a perder, não estamos aqui apenas para proferir belas mensagens. Nós temos um objetivo bem claro, que é cumprir a vontade do Senhor e trazer o reino de Deus aqui de volta para a terra. Portanto, essa reunião, vamos tentar reproduzir um pouco do sentimento que nós tivemos nesses primeiros 3 encontros. A nossa preocupação é mostrar para os irmãos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e fomos criados com o sopro de Deus, que se fez o espírito do homem dentro de nós, que é capaz de receber Deus, a vida de Deus dentro do homem. E assim o homem se tornou uma alma vivente. E o corpo, que foi feito do pó da terra, ganhou uma vida biológica. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Mas esse homem que foi criado por Deus, com um propósito específico, de que ele pudesse receber Deus e ser governado por Deus e fazer a vontade de Deus aqui na terra. Todavia, esse homem foi enganado pela serpente, que era o mais sagaz animal que havia na terra, como corporificação de Satanás, e fez com que o homem comesse da árvore que Deus disse para não comer, árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a serpente iludiu a Eva, dizendo-lhe que no dia em que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ganharia uma faculdade de discernir o bem. E assim, enganada a Eva, tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal, comeu e o deu ao seu marido, e o seu marido comeu. E assim, pela transgressão à palavra de Deus, o pecado entrou no homem, e a morte entrou no homem, e a morte passou para todos os homens. Isso está em Romanos 5, versículo 12. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Deus queria usar o homem para reaver a sua autoridade nesse universo. Porque a sua autoridade foi desafiada por um arcanjo que muito tempo atrás Deus havia colocado para governar o mundo de outrora. Ele foi criado cheio de sabedoria e de formosura.
E por causa da sua grande sabedoria e formosura, ele se enalteceu. Ele se achou o máximo. Orgulho entrou em seu coração, a iniquidade passou a existir nesse universo. E ele queria apenas ser igual a Deus. Coisa absurda. Como uma criatura poderia ser igual a Deus Criador? Deus então teve de lançá-lo por terra. Por quê? Porque este universo é mantido em ordem pela autoridade única, exclusiva e absoluta de Deus. Quando você retirar a autoridade de Deus desse universo, o universo desaba, porque o universo foi criado por Ele e foi criado pela palavra do seu poder. Mas esse arcanjo se tornou o adversário de Deus, Satanás, e estabeleceu uma outra autoridade, que a Bíblia chama de potestade das trevas, ou império das trevas, ou autoridade das trevas, e com isso, trouxe desordem para esse universo, e trouxe confusão. O mundo em que vivemos é um mundo caótico, vazio e confuso, cheio de confusão, porque a autoridade de Deus foi desafiada e ofendida. A partir de então, Deus, quando criou o homem, Ele tinha intenção de, através do homem, que recebesse a Deus no seu espírito, que foi criado pelo sopro de Deus, Ele pudesse usar o homem para reaver a autoridade de Deus nesse universo. Todavia, Satanás se antecipou, fez o homem transgredir contra a palavra de Deus, e o pecado entrou no homem, a morte entrou no homem, e a morte passou para todos os homens, e todos pecaram. Satanás conseguiu arruinar o plano de Deus. E nós chegamos no fundo do poço. Romanos 3 mostra que não havia um justo aqui na terra. Nem sequer um. Nós podemos ler. Romanos 3. Versículo 9, que diz: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Esta é a situação caótica do homem. E o homem, no capítulo 1 de Romanos, versículo 28, a partir do versículo 28, descreve a situação a que caiu o homem. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, ainda sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Terrível. A situação terrível a que o homem caiu. Fundo do poço. Estávamos no fundo do poço.
e não tínhamos qualquer chance de salvação, de sair dessa. Porque a única maneira de pagar a dívida do pecado para com Deus é derramando o sangue. Se nós morrermos, a dívida está paga. Mas se morrermos, também estaríamos acabados. Portanto, sobrou uma saída sem saída. Deus, então, sendo rico em misericórdia, e com grande amor com que nos amou, Ele enviou o seu próprio Filho para se tornar carne, se tornar um homem. O Verbo se fez carne. E carne não é uma palavra positiva, é alguma coisa depois da queda do homem. Porque Deus não criou carne no homem, mas após a queda, o homem se tornou carnal. Gênesis 6, o homem tornou-se carnal. E Jesus, para poder nos redimir, Ele se fez carne. Ele tomou a semelhança da carne pecaminosa. Isso está em Romanos 8, versículo 3. Ele tomou a semelhança da carne do pecado, porém sem pecado, e Ele viveu aqui na terra como um de nós. Todavia, foi o primeiro homem que viveu totalmente sob o comando de Deus. Foi o primeiro homem que viveu na obediência total e absoluta de Deus. Em João 5, 6 e 7, quantas vezes você pode ler que Jesus disse que não veio aqui na terra para fazer a sua própria vontade, e sim a vontade daquele que o enviou. Ele não dizia uma palavra que seja sua. Da forma como o Pai quer que ele fale, ele falava. O próprio tempo dele não era dele. Ele não ia para os lugares quando queria e como queria. Ele estava totalmente sob o comando de Deus. O livro de Hebreus nos ensina que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus teve de aprender obediência como homem, para que nós hoje pudéssemos aprender obediência. E ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Não pense você que você esteja sendo tentado por alguma coisa que Jesus não fora tentado. Ele foi tentado à nossa semelhança com relação a todas as coisas. Só que ele não tinha pecado. Porque ele venceu. Venceu porque ele vivia sob o comando de Deus. E ele morreu obediente a uma morte de cruz. E na sua morte de cruz derramou seu sangue precioso. Com esse sangue, Deus então nos redimiu de volta para si. A morte de Cristo foi uma morte vicária, uma morte substituta. A morte dele foi para nos substituir a nossa morte. Graças a Deus. Quando nós cremos em Jesus, cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, a Bíblia diz que nós somos salvos. E assim, para um homem que estava sem saída, condenado, já para a perdição eterna, no fogo eterno, Deus nos abriu uma tremenda numa porta da salvação. Basta nos crer, nós somos salvos. E nós fomos justificados pela própria justiça de Deus. Imagine você, não há nada mais forte, mais firme, mais sólido do que a justiça de Deus.
e a própria justiça de Deus, que não pode tolerar pecado e deixar pecado impune, essa própria justiça que é fria e forte, por causa da morte de Cristo, essa justiça de Deus se aplicou a nós. E nós fomos justificados. E não só isso, Deus usou o sangue de Cristo para aspergir sobre o propiciatório. Sabe o que é propiciatório? Era a tampa da Arca da Aliança dentro do Santo dos Santos. E sobre o sangue aspergido sobre o propiciatório, aplaca a ira de Deus. Sem o sangue aspergido sobre o propiciatório, não há um homem que pudesse se achegar até Deus. Mas graças a Deus, pelo sangue no propiciatório, o sangue de Jesus Cristo, Ele fez a paz entre nós e Deus. Nós hoje fomos justificados e temos paz com Deus, fomos reconciliados. Assim, irmãos, rapidamente eu cheguei em capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Dá uma olhada no capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Através da morte de Cristo, nada tivemos que fazer senão crer. Nós somos justificados e fomos reconciliados com Deus. Por isso que no versículo 12 do mesmo capítulo 5 diz, portanto, 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se a morte de Cristo nos tirou daquela enrascada, eu estava totalmente sem saída, esperando ir para o lago de fogo, na perdição eterna. Não tinha solução, mas graças a Deus, pela morte de seu Filho, eu fui justificado, eu fui reconciliado com Deus. E agora, muito mais, vou ser salvo pela sua vida. Pela morte, eu fui beneficiado, porque eu fui justificado e fui reconciliado. E pela vida de Cristo, pela vida de Jesus Cristo, eu vou ser muito mais salvo. Vocês entendem o livro de Romanos? É por aí. Capítulo 5 de Romanos faz essa virada. Até o capítulo 5, a morte de Cristo fez todo o trabalho por nós. Tudo que tivemos que fazer é crer. Mas a partir do capítulo 5, irmãos, nós vemos o trabalho de Deus através de Cristo, através do Espírito, para nos transformar, para nos salvar. Nosso espírito foi regenerado, graças a Deus. Nós somos redimidos. Agora entre nós e Deus não há nenhuma barreira. Eu posso entrar no Santo dos Santos e viver na presença de Deus sem medo, porque eu tenho paz com Deus pelo sangue de Cristo. Você pode viver na presença de Deus. Hebreus capítulo 4, como diz? Hebreus capítulo 4. Vou ler a partir do versículo 14. Confirma um pouco o que eu disse para vocês. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote
que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, ele pode compreender você. Deus fez isso para Deus conseguir ter empatia com o homem. Se Deus não tivesse experiência de ser homem, ele jamais entenderia o homem, não é? Jó falou: tens tu olhos de carne? Falou para Deus, desafiando que Deus não entendia como homem. É fácil Deus condená-lo, e Deus não, porque Deus não era homem, não sabia o que o homem sentia, o que passava na emoção do homem. Mas Jó não sabia que Deus se tornou homem, sim. Mesmo muitos anos depois, mas Deus é um Deus eterno, sem tempo. Jesus veio ser um homem, para Deus entender você, para Deus compreender você e ter empatia, ter simpatia e ter compaixão de você. Ele compreende você. Quem nunca teve dor de dente, não consegue se compadecer de quem tem dor de dente. Mas Jesus pode se compadecer de você, porque Ele foi um homem igual a você, só que sem pecado. Por versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, sem medo. Não tem mais barreira entre nós e Deus. Junto ao trono da graça. Sabe que termo é esse trono da graça? O trono da graça é a tampa do propiciatório, tampa da arca da aliança. O propiciatório é o trono da graça. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, porque o sangue já foi aspergido sobre essa tampa, sobre o trono da graça. Hoje eu posso viver na presença de Deus, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, Deus conhece o homem, sabe que o homem é fraco, sabe que o homem é cheio de defeitos, cheio de fraquezas. Por isso, irmãos, quando chegamos até Deus, nós recebemos o que? Misericórdia em primeiro lugar. Em primeiro lugar é misericórdia. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Graças a Deus. As suas misericórdias não têm fim. Então eu vou junto ao trono da graça para receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Então Deus quer nos salvar completamente. Não só a primeira salvação, a regeneração do Espírito, a redenção de Cristo, mas a partir daí Deus quer me salvar e salvar você completamente. O seu espírito hoje foi salvo no momento que você creu no Senhor Jesus. Agora, o seu corpo, quando Cristo voltar, na sua segunda vinda, Ele vai transfigurar esse corpo de humilhação em corpo de glória. Então, Ele também vai salvar o nosso corpo. Ele quer nos salvar por completo. Este corpo que nós temos hoje, feito do pó da terra, é como que fosse uma morada tomada emprestada. Nós estamos vivendo provisoriamente nessa casa. A casa definitiva Deus vai nos dar quando Ele voltar, não é? Será um corpo de glória. Só que entre meio da salvação do espírito e salvação do corpo, nós ainda temos a alma para ser salva. Essa alma é a parte mais complicada.
Deus quer salvar a nossa alma. Quando Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro, em Gênesis 2:7, ali, o sopro entrou naquele boneco de barro, se fez o espírito do homem, e o versículo diz que o homem se tornou uma alma vivente. Então, se você não entendesse o propósito de Deus, você vai entender, mas por que alma? Não bastava só ter espírito humano e um corpo humano? Não, a alma é justamente onde está a nossa personalidade, é justamente onde está a nossa identidade de cada um. Cada um tem uma alma diferente de outro, é ou não é? Não existem duas almas iguais nesse universo. Embora houvesse já havido tantos milhões, bilhões, até trilhões de seres humanos desde o início da criação, mas nunca houve duas almas iguais. Não há sequer duas impressões digitais iguais, porque nós somos criados um diferente do outro, uma alma diferente da outra. Você vai perguntar, mas por quê? Deus podia ter classificado só 5 tipos de homem, categoria A, B, C, D, E, não é isso? Então você é do tipo A, você é do tipo B, está aí, e o tipo A todo mundo igual, né? Tipo B todo mundo igual. Irmãos, aí seria mais fácil para Deus, mas não seria tão bonito. Deus, Ele é onipotente, Ele criou-nos tão diferentes um do outro, mas se todos nós estivermos debaixo do comando de Deus, Deus faria de nós uma obra-prima. É ou não é? É como Deus pudesse reger uma orquestra de milhões ou bilhões ou trilhões de instrumentos diferentes, e sairia, irmãos, uma música maravilhosa. Só que o homem caiu. Quando o homem caiu, o pecado entrou no homem. E o pecado não só influenciou o corpo do homem, que se fez carne, a alma foi contaminada. E o homem se tornou o velho homem, cheio daqueles problemas que eu acabei de ler para vocês em Romanos capítulo 1, cheio de toda a maldade, não é isso? Toda inveja, ciúmes, toda aquela coisa, não quero nem ler. Então o homem se tornou uma coisa horrível, a alma do homem se contaminou com tudo aquilo. Agora imagina, irmãos, aquela alma, toda a diversidade das almas, era para ser uma coisa bonita, para Deus reger, se tornou um grande problema para Deus. Aqui, ó, sem de juntar aqui tanta gente aqui, 600 pessoas aqui, são 600 almas diferentes, e 600 almas que foram contaminadas pelo pecado, né, pela queda do homem. Irmão, nós nos tornamos criaturas complicadas. Você não reconhece? É? Hein, Joel? A vilania que eu diga, né? Irmãos, nós ficamos complicados demais. Mas, irmãos, Deus é onipotente. Ele consegue nos transformar. Por isso, quando nós cremos em Jesus, nós fomos levados para a obediência por fé. Não sei se vocês sabem. Em Romanos, logo no capítulo 1, não sei se você percebeu, logo no capítulo 1, versículo 5, que diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. O objetivo de Deus, irmãos, de nos fazer crer em Jesus, é para nos fazer obedientes. Só que nós não somos nada obedientes, mas Deus está trabalhando em nós. Uma vez que você recebeu a fé,
Irmãos, a fé visa fazer você obediente. Aí no último capítulo de Romanos 16, termina o livro da mesma forma. Dá uma olhada. Romanos 16, versículo 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Irmão, que Deus quer, da mesma forma que ele obteve obediência de Jesus Cristo como homem, durante toda a vida dele, e esse homem venceu. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. A esse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Da mesma forma, Deus vai nos domar. Deus vai, pela fé, nos fazer obedientes. Ele quer nos encabeçar. Se nós vivíamos sem cabeça, sem Deus como cabeça, agora, irmãos, nós temos que aprender a viver Deus como nossa cabeça. Amém? Porque o mistério da sua vontade, ó Senhor Jesus, vou ter que ler, não tem jeito. Eu queria falar sem ler. Efésios 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Irmãos, isso é incrível. Durante todos os tempos passados, mais de 4.000 anos se passaram, nenhum homem conheceu de fato qual era a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus era um mistério escondido dos tempos eternos. Os arcanjos não sabiam, os anjos não sabiam, ninguém sabia qual realmente era a vontade de Deus. E a vontade de Deus foi revelada agora pelos seus santos apóstolos e profetas. Irmãos, isso é uma coisa tremenda, tremenda. Aí no versículo 10, qual é o mistério da sua vontade? Que é de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Irmãos, Deus quer encabeçar, Deus quer ter autoridade sobre tudo de novo, através de fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Porque quando Satanás se rebelou, muitas coisas saíram de debaixo da autoridade de Deus e ficaram debaixo da autoridade de Satanás, do império das trevas, da potestade das trevas. E entrou a desordem, caos no mundo, confusão no mundo, e agora Deus quer restaurar isso. Deus quer fazer com que todas essas coisas que saíram do encabeçamento de Deus, Deus quer fazer encabeçar em Cristo todas as coisas de novo. Você diz amém a isso? Amém. Mas como Deus vai fazer isso? Como Deus vai fazer isso? Aí Ele vai fazer pela igreja. Por isso o grande mistério é Cristo e a igreja. Cristo, por quê? Porque Ele vai encabeçar todas as coisas em Cristo. E a igreja é porque através da igreja é que Deus vai encabeçar as coisas em Cristo. Então Deus ressuscitou a Cristo. Dá uma olhada em capítulo 1 de Efésios, versículo 19. Só que não. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar
à sua direita nos lugares celestiais. Para Cristo como homem puder encabeçar todas as coisas, primeiro, Deus o ressuscitou. Quando Deus ressuscitou a Jesus, era sinal de que Deus aprovou toda a vida humana de Jesus. Aprovou pela sua obediência. E Deus o exaltou. E Deus o ascendeu ao céu e o fez sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. E sabe onde está esse lugar? Esse lugar é acima de qualquer outra autoridade clandestina. Esse lugar é acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Você tem um Cristo que está acima de qualquer outra autoridade. Às vezes, as autoridades das trevas podem perturbar a sua vida, mas não precisa ter medo deles não, porque Cristo está acima deles. Nosso cabeça está acima de qualquer principado e potestade. Às vezes tem mulheres que têm medo de escuro, de noite, tal. Não precisa ter medo não. Nosso cabeça está acima de todo principado e potestade, de todo poder, todo domínio, de todo nome que se possa referir. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Sabia que Deus já pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo? Quando Deus o ressuscitou, todas as coisas já estão debaixo dos pés dele. Mas para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então Deus deu esse cabeça que está acima de todas as coisas à igreja. A igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Então Deus quer agora, durante o tempo da existência da igreja, Deus está efetuando um trabalho. Sabe que trabalho é esse? Por isso eu disse logo no começo, eu não estou aqui perdendo tempo falando uma boa palavra, não. Eu estou querendo colaborar com o Senhor, ministrando a palavra, para tornar vocês cada vez mais o quê? Mais obedientes à cabeça. Porque Deus está fazendo durante o tempo que se chama tempo da igreja, irmão, nós estamos sendo trabalhados para sermos mais obedientes a Cristo. Ele quer nos comandar. Ele quer restaurar sua autoridade através de encabeçar-nos com Cristo. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. É que eu precisava correr rápido aqui para eu poder entrar onde eu quero entrar. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Romanos. Vamos lá para Romanos. Romanos 5. Começa então o processo da salvação, o processo de encabeçamento. Aí Romanos 5, versículo 12 em diante, provavelmente na sua Bíblia esteja escrito um subtítulo: Adão em Cristo. Está ou não está? Adão em Cristo. A partir do versículo 12, aqui mostra que aqui há duas pessoas. Uma pessoa foi Adão, que foi criado por Deus e desobedeceu a Deus, e o pecado entrou, e a morte entrou. E a outra pessoa é Cristo, que veio a ser um homem também, só que ele foi obediente até o fim. Ele se humilhou e se tornou o quê? Realizou a morte, realizou a redenção, e no fim Deus o exaltou sobremaneira. Então aqui nós temos Adão em Cristo.
Qual é o processo da salvação de Deus? De nos tornar obedientes a Cristo. Qual a salvação? Deus sabe que não tem, eu vou ter que pular várias etapas para tentar resumir o máximo possível. Deus sabe que nós já nascemos em Adão. Quem aqui não nasceu em Adão? Não, todos nós nascemos em Adão. Você não pede para nascer em determinadas condições na família que você, não é, que você nasceu, mas você nasceu de Adão. Quem nasce em Adão nasce um pecador. Quem nasce em Adão nasce com todo o legado que Adão dá para o homem. Irmãos, por Adão, pelo nascimento, todos nós recebemos um legado. E desse legado nós temos pecado, temos morte, temos a transgressão, temos a desobediência. Irmão, nós temos todo esse legado em Adão, queira você ou não. Tá bom, agora que nós somos cristãos, já fomos regenerados. Então muitos cristãos partem por esse caminho. Tá bom, eu vou daqui para frente tentar melhorar porque eu sou cristão. Eu não posso mais praticar o mal. Vou deixar de fumar, vou deixar de beber, vou deixar de fazer aquelas coisas que eu fazia antes. Eu vou procurar me comportar bem como um cristão, ter um bom testemunho, né, junto aos meus. É assim? Se isso resolvesse, irmãos, estaria resolvida a situação de muita gente. Mas, irmãos, isso não resolve. Porque se você ainda está em Adão e tentar mudar o comportamento, você não teve nenhuma mudança na raiz. Você vai continuar vivendo pelo legado de Adão. Então, o que Deus quer fazer de você para salvar sua alma, para transformar sua alma, para tornar você mais obediente a Deus? O que Deus faz? Olha a sabedoria de Deus. Deus quer desarraigar você de Adão, arrancar você da raiz Adão. Deus quer colocar você em Cristo. Deus quer colocar você em outra raiz. Você e eu, todos nascemos como oliveira brava. Todos nós, irmãos, temos uma natureza da oliveira brava. Pecado, morte, transgressão, maldade, tudo de mal. Mas Deus, Ele nos arrancou. Como nos arrancou? Pela nossa identidade na morte de Cristo. Não é isso que fala? Ó Senhor Jesus, eu quero correr rápido, mas não consigo. Tem uns versículos aqui, tem que ler. No capítulo 6, versículo 5, que diz assim: por quê? Se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Que é ser unido na sua morte? O que é ser unido na sua morte? É uma identificação, é ou não é? Quando Cristo morreu, eu me identifiquei com Ele na sua morte, eu me uni com Ele na minha morte, então eu morri. Qual é a maneira de Deus me desarraigar de Adão? Morrendo. Então, em me unir com Cristo na sua morte, Deus então me cortou de Adão. E agora, Deus me faz me unir em Cristo. Aqui diz: ou seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, quando nós nos unimos à morte de Cristo, Cristo morreu, eu morri também, portanto eu estou desarraigado de Adão. Mas Cristo ressuscitou, então eu também ressuscitei junto com Ele, porque me uni na sua ressurreição também, e eu então fui enxertado em Cristo. Vocês entenderam? Então, essa identificação na morte e identificação na ressurreição me livrou da raiz de Adão. É por isso que no versículo 4 diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também
andemos nós em novidade de vida. O que é novidade de vida? Não preciso mais andar como andava quando estava ligado a Adão. Hoje estou ligado em Cristo. Romanos 11, dá uma olhada no Romanos 11. Versículo 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Irmãos, não tem problema nós sermos ramos da oliveira brava. O problema é raiz. Então, se eu, como ramo da oliveira brava, nasci em Adão, na identificação da morte de Cristo, eu fui arrancado da raiz de Adão. O importante agora é eu ser enxertado na raiz nova. Irmão, isso que importa. Você pode ter mau temperamento, você pode ter uma alma defeituosa, pode ter muitas falhas na humanidade, você pode ter uma alma difícil e complicada para Deus se transformar, mas não tem problema. Se você, como ramo da oliveira brava, continuar em Adão, não adianta então você dizer para a tua mulher, eu dizer para a minha mulher, prometo que daqui para frente vou mudar. Prometo, não vou mais me zangar contra você. Prometo que vou ser mais carinhoso. Prometo que não vou me irritar quando você falar demais. Eu prometo, que vou tratar sempre você bem, estando em Adão. Você acredita nisso? É conversa para boi dormir, para mulher dormir, não é isso? Depois acorda no outro dia, mesmo marido. Você tem que falar para o seu marido, você tem que mudar de raiz. Não precisa prometer mudança não, mude de raiz. Aí, dá uma olhada aqui, Romanos 11. Se a raiz for santa, os ramos será santo também. Versículo 17. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, irmãos, aqui então, o segredo é eu ser enxertado na raiz santa e receber agora suprimento da seiva santa da boa oliveira. Aí, irmãos, a mudança que vai ocorrer na minha vida pode ser lenta, mas é sólida, é real. Quem acredita nesse processo? Esse é o verdadeiro processo de transformação da nossa alma que Deus quer efetuar. É um processo de mudança metabólica, absorvendo da raiz santa a seiva santa. As novas células dos elementos de Deus vão sendo supridos para dentro da minha alma. As velhas células que eram de Adão, eram do meu velho homem, vão saindo metabolicamente. E as novas células vão tomando lugar dessas velhas células. E eu não preciso prometer mudança, eu vou mudar. Por quê? Porque eu vou receber a natureza de Deus, vou receber a santidade de Deus. Nós cantamos aqui, santo serei. Como ser santo? Não é deixando de pecar, não é fazer as coisas certinhas, isso não é santidade. Irmãos, o único que é santo nesse universo é Deus. Não é você não fazendo coisas do pecado, você virou santo. Não é, esse é um conceito moral errado. O conceito certo é que se você tem Deus que é santo, você se torna santo. Se você não tem Deus, mesmo que você faça tudo certinho, você não faz coisa errada, você ainda não é santo, porque santo é só Deus.
Então, quanto mais elementos de Deus entram em você, tornam você mais santo. Aleluia. Essa transformação vale a pena. Então eu consegui trazer vocês tudo que, mais ou menos, a essência do que eu falei nas 3 mensagens. E agora eu vou avançar. Vou avançar. Romanos 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esses filhos são filhos crescidos, filhos em grego, huios. Um filho crescido, ele não age mais por conta própria. Ele vive encabeçado por Deus, pelo Espírito de Deus. Ele não tem liberdade de fazer o que ele quer, mas o Espírito dele, Espírito de Deus, é que o guia. Irmãos, a minha esperança é, através da palavra profética, fazer com que as igrejas, nas igrejas, surjam irmãos maduros, que deixem as criancices para trás. As criancices de disputar lugar na igreja, poder, quem é melhor, quem é pior. As criancices de crítica, as criancices de um julgar o outro, um querer ser melhor que o outro, um querer ser superior ao outro, como Paulo disse lá para os Filipenses. Então, essa criancice de competir na igreja, eu vou competir com você, eu sou melhor que você, eu falo melhor que você, eu sirvo melhor que você. Irmão, todas essas coisas são criancices. Quando eu era criança, eu dava valor para essas coisas. Mas agora, irmãos, Deus quer amadurecer alguns. Eu espero que você faça parte desses alguns. Deus quer nos ganhar de tanto que a gente vive pela raiz santa. Através de você ouvir a palavra profética, você praticar, ruminar, aprofundar. A palavra do alimento diário não podem ser lidas de uma maneira superficial. Precisa ser aprofundadas o seu contato, aprofundado o seu contato no dia a dia com essa palavra. Você precisa aplicar essa palavra no seu viver. Um irmão bem experiente, ainda neste ano, 3 meses atrás, ele está com algumas doenças, alguma enfermidade. Ele está sentindo que a partida dele para o Senhor estava próxima. Ele compartilhou comigo assim: Pedro, eu percebi que agora que eu estou às portas da morte, eu não sei, eu queria saber se o Senhor vai me aprovar para reinar com Ele ou não. Aí eu descobri que não é pelas muitas obras que eu fiz para Ele que me tornam aprovado para entrar no reino. Eu descobri que é pela minha realidade pessoal. Eu descobri que pela minha realidade no meu viver. Não sei se vocês entenderam. Não é fazer muitas atividades para Deus é que faz você parecer que está bem. Mas o viver cristão deve ser o nosso viver normal, diário, encabeçado por Cristo. Não sei se eu me fiz entender. Eu posso, não sei se vocês sabem, eu venho num ritmo muito forte. Recentemente fui para os Estados Unidos. Voltei, 3 dias depois fui para a Europa. A Europa eu fui dar uma conferência em Lisboa, depois fui visitar a Grécia, fui visitar
a Turquia para conhecer Atenas, conhecer Corinto, onde Paulo passou, e conhecer as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Aí voltei para cá e não parei até agora. Todo final de semana estou correndo. Mas, irmãos, essa correria servindo a Deus não são essas atividades em si que vão me aprovar. O que vai me aprovar é que se eu as faço ligado à raiz. Você pode servir muito a igreja, corre para cá, corre para lá, tal. Mas se você fizer todas essas atividades, não estiver ligado à raiz, não será aprovado. Vocês estão me entendendo? Aí esse irmão me disse: eu estou fazendo um trabalho para a igreja, mas pela minha limitação física, quando eu faço um pouco, eu tenho que descansar um pouco. E quando eu descanso, eu abro um jornal, por exemplo, secular para ler. Ele falou assim: o meu senso religioso diz, quando estou trabalhando para a igreja, eu estou bem. E quando eu leio um jornal secular, eu não estou bem. Está certo isso ou não? Tá, né? Está certo ou não? Irmãos, depende em que raiz eu estou. Eu posso ler um jornal secular ligado à raiz Cristo ou não? Se for assim, irmãos, vocês que trabalham segunda-feira vão ter que trabalhar. Você no seu trabalho, então vocês estão fora do Espírito? Fora do Senhor? Não. Você precisa só ser alguém guiado pelo Espírito de Deus. É ou não é? Até mesmo no lazer, se for guiado pelo Espírito de Deus, está bem, irmãos. Não são as atividades que qualificam você, é o fato de você estar encabeçado por Cristo ou não. Esses filhos são filhos crescidos que são guiados por Deus. Irmão, nós precisamos aprender. O nosso viver todo aqui, irmãos, todo o tempo, ele está ligado à raiz, ligado ao Senhor, ligado ao Espírito. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Aí não dá mais para separar. É o serviço a Deus, é viver familiar, é o meu trabalho, pagar as contas no banco, tal. Irmãos, é tudo uma coisa só. Eu preciso ser esse filho crescido, sendo guiado pelo Espírito de Deus. É ou não é? Aí, irmãos, quando nós tivemos esse grupo de vencedores, o que vai acontecer? Quais são os sinais? Eu não queria falar, mas acho que eu vou falar. Filipenses 4 mostra várias características de maturidade. Primeiro, no capítulo 3, versículo 16, Paulo fala assim, no versículo 15: pois todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Quer dizer, pessoas que estão mais crescidas, mais maduras, eles têm experiências que os outros não podem não entender. Mas não tem problema, se você não entender, Deus vai esclarecer você um dia. Tudo isso que eu falei, você pode não estar entendendo, mas Deus vai te esclarecer um dia. Versículo 16: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Esse andemos, irmãos, é o andar stoiquel. É o andar como numa marcha militar. É um andar coletivo. Irmãos, se nós somos maduros, nós andamos, irmãos, de acordo com a palavra profética. O Senhor fala, a palavra profética dita um ritmo. E nós na igreja, irmãos, sejamos simples. Vamos andar de acordo com esse ritmo da palavra profética.
e vamos andar juntos. Não precisa você tentar inventar alguma coisa diferente. Claro, de um lado, o irmão Dong nos ajudou em inovarmos, renovarmos com criatividade, mas a marcha geral, o ritmo geral, irmãos, tem que ser ditado pela palavra profética. E todas as igrejas, irmão, todas as igrejas no mesmo ritmo. Esse é o sinal de maturidade. Primeiro sinal de maturidade. Capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrar-se, irmãos, mesmo no meio de muitas tribulações, é um sinal de maturidade. É ou não é? Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, pessoas que são maduras podem estar passando por muitas e muitas tribulações, mas essas pessoas estão sempre alegres. Você já percebeu isso? Você não sabe nem o que ele está passando, porque ele está alegre no Senhor. Ele sabe que aquilo que está passando está ajudando ele a amadurecer. Tá? Aí em seguida, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A vossa moderação. Irmãos, a igreja precisa de muitos irmãos que têm moderação. A moderação é na medida certa. Nunca comete excessos e nem peca por falta. Isso é moderação. Pessoas equilibradas. Pessoas em que quando tem alguém mais exasperada e quer na igreja, quer gritar, quer reivindicar tal. Quando encontra essas pessoas que têm moderação, são como atenuadores. Não sei se vocês entendem. Vocês atenuam essas manifestações mais agudas de alguns. Quando alguns se irritam, gritam com você, os que têm moderação não respondem, deixa a coisa acalmar e depois, né, vai tratar com calma. É ou não é? A igreja precisa desses, porque esses são sinais de maturidade na igreja. E eu acredito, irmãos, que chegou a hora da gente ter um grupo de pessoas maduras na igreja. Até hoje, Deus tem obtido vencedores individuais. Um irmão servo do Senhor foi um vencedor. Outro servo do Senhor foi um grande vencedor. Outro foi um grande vencedor, mas sempre indivíduos. Mas quando o Senhor, perto da volta do Senhor, precisa surgir o filho varão. E o filho varão é um grupo de vencedores coletivos. Será que não chegou o tempo, não? Nós não estamos no tempo já de fazer surgir logo, logo o filho varão, um grupo de irmãos maduros entre nós ou não? Que não ficam gastando energia para se desgastar um com o outro. Não ficam gastando energia para maledicência, falar mal um do outro. Não ficam gastando energia para criticar a igreja, criticar a liderança. Estão gastando energia para buscar a palavra, buscar crescimento, buscar moderação, junto com os irmãos. Irmãos, esses vão trazer o Senhor de volta. Esse é o meu encargo essa noite. Amém? Apocalipse 12. O filho varão. Dá uma olhada. Se quiserem projetar a figura do Apocalipse 12, podem projetar. Apocalipse 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher, irmãos, é a totalidade dos filhos de Deus. As 12 estrelas referem-se aos patriarcas. José teve um sonho em que seus 11 irmãos, como estrelas, se prostravam diante dele. Então, se são 11 com ele, são 12. Então, representam os patriarcas. E a lua debaixo dos pés, a lua
é tempo trevosa, tempo da lei, na noite. E o sol, quando Jesus chegou aqui, ele chegou como sol nascente das alturas. Isso está em Lucas capítulo 1, versículo 78. Então, Jesus veio, o sol chegou o Novo Testamento. E nós somos o povo do Novo Testamento, representado por esse sol. Então, essa mulher universal, representa a totalidade dos filhos de Deus, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentas para dar à luz. Irmãos, a mulher no nosso tempo da igreja é a igreja, porque o tempo de Israel foi interrompido e vai aparecer já na última semana, últimos 7 anos, tá? Não sei se você está me entendendo o que estou falando, mas também não tem problema. Se não entender, não tem problema. Essa mulher é a igreja no tempo de hoje. Essa mulher está grávida. Essa mulher, a igreja, está gestando um filho varão. Foi difícil nos tempos atrás. 3 anos atrás, 5 anos atrás, irmãos, na igreja ainda era cheio de críticas, um julgar o outro, competição, um concorrer com o outro, tal, não é isso? E a gente ficava dando voltas pelo deserto, murmurações, incredulidades, irmão, nós não estávamos avançando, mas graças ao Senhor, irmão, chegou o tempo. Deixamos para trás todas as criancices, deixamos para trás todas as críticas, não é? As maledicências. Nós estamos, irmãos, mais cooperativos uns com os outros. Nós estamos considerando outros, cada um outro superior a si mesmo. Estamos considerando o quê? Estamos aprendendo a perdoar uns aos outros. Estamos aprendendo a nos compadecer um do outro e ter empatia um com o outro. É ou não é? Estamos aprendendo a suportar uns aos outros através da oração. É ou não é? E nós estamos o quê? Cada vez mais lutando juntos como um corpo. No corpo, irmão, tem espaço para todos os membros. Não precisa excluir ninguém. E se nós tivermos esse espírito cooperativo e coletivo, irmãos, nós vamos fazer produzir juntos nas igrejas um vencedor coletivo. Se você que olhava para o outro irmão como seu concorrente, e agora você olha para o outro irmão como o irmão que você precisa para crescer juntos, a coisa mudou. Então nós podemos, irmão, juntos crescer, um ajudando o outro, um ajudando a ruminar junto, vamos juntos praticar a palavra e vamos crescer juntos. Irmão, nós somos, é isso que essa gestação, irmão, logo vai fazer surgir o filho varão. Então nós temos essa responsabilidade aqui no Brasil de preparar o surgimento do filho varão. E ao mesmo tempo nós precisamos preparar esse deserto que é aqui, ó, América do Sul. É o deserto que Deus preparou para pousar a águia. América do Sul, irmãos, é um deserto, longe de tudo. Aqui está a Europa, o Oriente Médio, aqui está no centro do dragão. Quando vier a grande tribulação, os filhos de Deus não saberão para onde ir, mas eles vão descobrir que a América do Sul foi reservado por Deus. Um lugar para a mulher vir para cá por 3 anos e meio, refugiada da grande tribulação. Então nós temos responsabilidade de preparar bem o Brasil e a América do Sul para receber os filhos de Deus durante a grande tribulação. O que é preparar bem o deserto? É preparar e de cidade em cidade levantar a igreja. E de cidade em cidade fortalecer a vida da igreja. Se eles viessem para cá e não tem uma vida da igreja na cidade que eles chegarem, então nós não preparamos bem. Então nós precisamos preparar para que todas as cidades, irmãos, tenham vida da igreja prevalecente, forte, para receber essas pessoas que virão. Irmãos, vão ser cuidados aqui, vamos ser sustentados durante 3 anos e meio. Mas
ao prepararmos o deserto, ao prepararmos o lugar, levantando igrejas, fortalecendo a vida da igreja, irmãos, nós vamos estar sendo amadurecidos. Estamos sendo preparados para ser o filho varão. E nós vamos amadurecer antes. Quando nós amadurecemos, irmãos, e esse filho varão for, a mulher der a luz ao filho varão, e o dragão quer devorar, né? Aqui está representado aqui um feto, aqui na África, continente africano. Não que o continente africano seja o filho varão, mas o continente africano nós tivemos encargo de ir lá, porque nós não podemos pensar em filho varão o mundo todo sem que haja vencedores na África. Por isso nós fomos lá para trabalhar lá, para levantar filho varão, levantar vencedores. Irmão, chegará então um tempo que o filho varão será produzido. Quando ele for produzido, o dragão vai querer devorar, mas Deus o tomará para si. Será arrebatado até o trono de Deus. Os vencedores coletivos serão arrebatados ao terceiro céu, antes da grande tribulação. Quem quer fazer parte dessa viagem? Eu quero fazer parte dessa viagem. E você terá preparado esse deserto para receber outros filhos de Deus que ficarão na grande tribulação. Irmãos, não é bom isso? Vale a pena, irmãos, vale a pena. Vale a pena esse sacrifício todo que eu mesmo estou fazendo aqui, né? Eu estou aqui, irmãos, as minhas palavras, ministrar a palavra. É esse o objetivo. Não é dar palavra bonita para vocês, é ajudar vocês a crescerem, ajudar vocês, irmãos, a prepararem esse deserto, prepararem, irmão, levantar a vida da igreja, levantar igrejas. Então, graças a Deus, irmãos, para isso, o Senhor nos deu várias ferramentas. O Senhor nos deu, desde o começo, a editora Árvore da Vida, que publica livros para o nosso sustento, alimento diário. Não só alimento diário, mas os livros do programa Livro na Minha Mão. Temos outros tantos livros, o jornal Árvore da Vida. Nós temos o quê? As cooperativas que nos distribuem, fazem os livros chegarem até nós. Nós temos o CIAP, aleluia. Nós temos comportores, nós temos o Bucafé, nós temos o Instituto Vida para Todos, está presente aqui, ó, através da mídia, das mídias sociais, através da internet e comunicação. Jornal Árvore da Vida, já falei, temos o Jornal Árvore da Vida, né? Então nós temos o Instituto Vida para Todos, levando essa palavra, irmãos, através da mídia, da comunicação eletrônica. E nós, irmãos, graças ao Senhor, o Senhor nos deu mais um presente. Deus nos fez ressuscitar o projeto Expo Livro. Quem esteve nos anos 90 sabem do que eu estou falando. Eram pelo menos 6 ônibus percorrendo o território nacional, irmãos, com muito sucesso. Nós não tínhamos CIAP, nós não tínhamos mão de obra suficiente, mas os irmãos se voluntariavam para servir no Expo Livro. E igrejas, muitas igrejas foram beneficiadas, muitas igrejas foram levantadas pelo Expo Livro. Irmãos, graças ao Senhor, que o Senhor nos deu um presente. Quando, em setembro, na conferência internacional, nós comentamos sobre isso, irmãos, Deus, aí eu falei com o irmão que estava atrás de uma carreta que uma empresa grande havia preparado para apresentação dos seus produtos. Isso acho que já faz 6 anos atrás, 8 anos atrás. Essa carreta que tem toda uma, acho que dá para projetar aqui, né? Pode projetar aqui. Todo preparado especial, eles não tiveram como manter a equipe e manter, né, a carreta. Então
é essa carreta aqui, ó, né? E vocês podem ver que essa parte é um piso aqui que sai e quase que dobra a largura. E essa, né? Aqui, ó, essa parte sai e aqui vira uma sala que cabe pelo menos 40 pessoas, 50 pessoas dentro. Aqui, ó, essa parte sai, né? E o irmão, há 4 anos, havia oferecido para essa empresa que essa carreta estava parada, por 160 mil, acho, 160 mil. E a empresa não aceitou. Aí 2 anos atrás, soube que essa carreta ainda estava parada, ofereceu 120 mil, e ainda eles não aceitaram. E agora, quando em setembro nós falamos sobre o Expolivro, eu falei para esse irmão, volta a contatar de novo a empresa. Ele voltou a contatar a empresa, ele soube que a empresa que não conseguia desfazer dessa carreta, colocou em leilão. E o irmão então ficou, né, chateado, falou, ué, eu venho tentando comprar de vocês, e vocês não me avisam, colocam em leilão, né? E no fim das contas, vamos encurtar a história. Irmãos, no fim das contas, como a dona dessa empresa é cliente desse irmão, tem uma empresa de logística, a dona entendeu que é projeto social, etc, 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 é totalmente uma coisa de doação. Ele então disse que tinha 3 carretas, não uma, 3 carretas, e as 3 carretas ele nos deu por 90 mil. Uma carreta já está no sul, vai rodar a região sul. A segunda carreta está no interior de São Paulo. Nós vamos reformar e nós vamos fazer correr pelo sudeste. São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E a terceira carreta está em Salvador, Bahia. Nós vamos levar para São Luís do Maranhão, um irmão tem uma empresa de ônibus, nós vamos levar para a garagem dele para reformar e vai percorrer norte, nordeste e centro-oeste. Claro que nós precisamos participar das ofertas, porque a carreta de vocês custa 30 mil, né? Mas só para retirar, pode ser que os pneus já tenham que ser trocados para poder sair. Já está tanto tempo lá, né? O pneu deve estar precisando trocar. Então, capaz da gente precisa, nessa primeira hora, um pouco mais de 30 mil, tá? Mas depois virão os custos da reforma, e depois nós vamos rodar, tem um custo da equipe, né? E todo um custo das equipes precursoras, equipe que vai atender com ônibus, e depois pós-Expolivro. Então nós, graças ao Senhor, irmãos, isso de novo veio confirmar esse sonho que a gente tinha de ressuscitar esse projeto. E nós vamos colocar como um bucafé, não vamos colocar o truck. Tínhamos colocado o truck aqui porque em São Paulo já se tornou domínio público aqueles caminhões que vendem comida, food truck, chama food truck. Só que quando estava em Castanhal apresentando esse projeto, aí um irmão simples, tal, ele na despedida falou, irmão Pedro, nós vamos lutar por esse bucafé truque, né? Truque. Aí eu pensei, esse nome não vai dar certo. Alguns vão chamar de truque, né? E os caminhoneiros não vão entender o que é truque, porque caminhão trucado é outra coisa, né? Então, nós vamos chamar de bucafé unidade imóvel. Vai ter aqui unidade imóvel e o projeto Expolivro. Não vamos perder esse nome. O nome bucafé é forte e o nome Expolivro é forte. Então, essa carreta reformada,
não precisa fazer manutenção de motor e câmbio, porque não tem motor e câmbio. Ele é uma carreta. Os irmãos entendem a diferença com o expolivo? O expolivo, quando envelhecia o motor, envelhecia o caixa de câmbio, a gente tinha que trocar o ônibus todo, e perdia a reforma toda. Agora esse aqui não tem motor, não tem câmbio. Então, para puxar, é só a gente contratar um caminhão, um cavalo mecânico, para puxar até o lugar e fica lá. E quando precisa ir para outro lugar, contrata de novo, não é? E puxa para o segundo lugar. Quer dizer, nós dispensamos de toda a manutenção no caminhão e fica muito mais barata a manutenção, tá? Em segundo lugar, essa carreta vai começar a percorrer essas regiões. Vamos dar preferência primeiramente para algumas cidades chaves grandes que já tem um núcleo de irmãos, mas ainda um número pequeno, precisa de fortalecer a vida da igreja. Por exemplo, vou dar por exemplo, Caruaru. Nós vemos esse exemplo. Caruaru é uma cidade chave. Quantos mil habitantes? 300 mil? Em torno de 300 mil habitantes. E ali os irmãos recém começaram a trabalhar ali, não é isso? Deve ter uns 15 irmãos ali, né? 15 a 20 irmãos estão trabalhando lá. Nós precisamos ter uma base, pelo menos. Ter uma base. Aí essa carreta nós vamos encostar lá por um mês. Aí junto com essa carreta, vão as outras vans. A van vão estar com o mesmo adesivo. Podem ir com tendas com o mesmo adesivo. E o SEAP Lorena estão produzindo Bucafé Bike com bicicleta. Irmãos, imagina só quando chegamos em Caruaru, estou tomando como exemplo. Chegamos em Caruaru, já na entrada, a gente fala para a prefeitura, nós queremos batedores para fazer barulho na entrada da cidade, não é isso? E anunciar em todos os meios de comunicação, televisão, e vão filmar a entrada dessa carreta e nós atrás, não é isso? E nós vamos encostar num lugar já previamente tratado com a prefeitura. Precisa de uma equipe precursora que lida com a prefeitura, explicando que nós vamos levar projeto social, cultural e espiritual para cada cidade. Se tiver irmãos, por exemplo, médicos, poderão dar um certo tempo, um determinado dia da semana, a gente dá uma assistência social em termos em termos médicos para a população carente no Bucafé. Por exemplo, se tem alguém profissional da área odontológica, podemos, por exemplo, chamar as escolas, como é que fala? Primárias, né? Como é que chama? Fundamental, de ensino fundamental, por exemplo, entrar e fazer fila, cada 40, 50 pessoas, ensinar a fazer higiene bucal, ensinar essas coisas para as crianças. E já pensou? Entrar cada 40, 50, depois sai, entra outro grupo de 40, 50. Irmãos, imagina que impacto vai causar para a cidade. O projeto cultural, podemos dar incentivo à leitura e fazer o teatro Luva Lulu, certo? E além disso, irmão, nós vamos ter comportores e visitando, né, os grupos cristãos, visitando as escolas, visitando todos os lugares com palestra, com palavra, livros, irmão. Vamos fortalecer a vida da igreja naquela cidade. Ufa! Irmãos, esse é o nosso encargo. Vocês estão animados? Isso tudo, irmãos, tem um objetivo. O objetivo é fazer surgir o filho varão e preparar o deserto para os filhos de Deus que chegarão. Então, nós somos responsáveis por essa parte de Apocalipse 12.
Deus deu essa visão para o irmão Dong no Apocalipse 12. Nós vamos dar continuidade dessa visão e vamos concretizar o que falta da visão de Apocalipse 12, preparando o surgimento do filho varão, um grupo de vencedores. Amém, irmãos? Nós vamos ser arrebatados juntos, direto para o terceiro céu. O filho varão são todos os vencedores que já dormiram no Senhor e os vencedores que estiverem vivos quando nós formos arrebatados. Todos juntos serão arrebatados ao terceiro céu. Ó Senhor Jesus, que o Senhor, irmão, possa abrir nossos olhos, deixar, irmão, de viver tão mesquinhamente por nossa causa, por nossas coisas. Irmão, nosso dinheiro é para isso, nosso tempo é para isso, nossa energia é para isso. Eu quero gastar última gota de sangue, último fôlego de minha vida para isso, irmãos. Que o Senhor possa realmente fazer produzir o filho varão, preparar esse deserto. Irmãos, muitos serão alcançados. O evangelho do reino chegará até os confins da terra. Senhor abençoe vocês. Amém. Jesus é o Senhor.